Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos ler a mensagem que se encontra em 1 Coríntios. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19, 20. Vamos orar, irmãos? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estar na tua casa hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa liberdade, Senhor, desse culto, Pai. Obrigado, Senhor, pelas grandes bênçãos derramadas, Senhor, na vida de cada um de nós, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, Senhor, e que tu possas, Senhor, falar aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Eu te peço, Senhor, que venha estar conosco, que perdoe os nossos pecados e que purifique, Senhor, os nossos corações, Senhor, para ouvir essa mensagem, Pai, e que nós possamos, Senhor, no decorrer desse culto, louvar o teu nome, Pai. Muito obrigada por tudo. Amém. Eu gostaria agora que os irmãos se colocassem em pé para a gente cantar o hino do HCC 329.
nós vamos orar, nos apresentar diante de Deus, nas nossas intercessões, nas nossas súplicas. E hoje, em especial, eu queria chamar o Cassius aqui à frente, para a gente orar pela sua vida, pela sua família, sabendo que esses últimos dias não foram dias muito fáceis. Domingo passado, Cassius perdeu seu pai, então foi um sofrimento bastante grande. Mas eu quero dar esse testemunho aqui. A irmã Maria estava contando para mim um pouco a respeito do Cassius e da Pâmela. Ele estava viajando, estava no Canadá, é isso? Estava no Canadá. E quando ficou sabendo que o pai dele não estava bem, teve os primeiros sintomas mais graves, eles vieram assim que possível, remarcaram as passagens, correram muito, vieram para cá e nem voltaram para casa. Com as suas malas já foram para a casa do seu pai. Aproveitaram a última semana que tinham de férias. Ficaram lá a semana toda cuidando do pai, levando para o hospital, para os exames, fazendo tudo o que podia. Confirmando os médicos, o que era pedido. Cuidando das medicações, da alimentação. Foi bastante trabalhoso, mas estava ali junto com sua mãe, sua avó, cuidando de todas as coisas. Até que então, no último domingo, seu pai veio a falecer de madrugada e de manhã já tomaram todas as providências, correram bastante, receberam a ajuda que precisavam para resolver o problema com o médico lá com o Dr. Stark, e logo os outros ajudaram. E quando eu liguei para saber como é que estava, eles já estavam na Imigrantes descendo para realizar o velório e o enterro lá na cidade de São Vicente, lá no litoral. E então nós não podíamos ir porque estava longe e complicado, a gente não sabia se conseguiria voltar a tempo, a gente fica com receio por causa dos cultos. E eu comentei com a minha esposa, falei: esposa, qualquer outro dia a gente mudava todos os compromissos, mas no domingo fica bastante difícil. E aí pude falar com ele só por telefone, um pouquinho com a Pâmela, e ficamos bastante tristes e abatidos, mas sabendo que Deus tinha providenciado os melhores caminhos. Antes havíamos estado lá na casa do seu Nelson, orando com ele mais outra vez, confirmando a sua fé em Cristo Jesus. O testemunho que eles deixaram para o seu Nelson já tinha sido suficiente. O seu Nelson já tinha convicção da sua vida em Cristo. E aí o restante da família esteve junto, lá eles estiveram. E a irmã Maria depois testemunhou que o culto foi uma grande bênção. Foi um momento muito especial de glorificação a Deus, pela vida, pela morte, mas pela esperança de vida eterna. Então foi uma grande bênção. Nós acreditamos que Deus concluiu todas as coisas, e quando eles vieram de viagem, já ajeitaram toda a casa, tiraram as adaptações que haviam feito na casa, recolheram todas as coisas. Ainda muito trabalho para que a casa pudesse agora assumir um novo tempo, uma nova vida. Então a irmã Maria deixou esse bom testemunho do seu neto, da esposa Pâmela, porque trabalharam muito, abençoaram as vidas, testemunharam de Cristo, cuidaram de todas as coisas. Então deixa esse testemunho, esse exemplo para as nossas vidas. E agora nós vamos agradecer a Deus porque eles tiveram essa atitude e porque Deus providenciou todas as coisas, né? Vamos agradecer a Deus por tudo isso. Vamos orar também pela sua vida, pela sua intercessão, pela sua súplica. Feche seus olhos. Ó Deus, graças a Ti, pelas vidas que temos diante do Senhor. Porque a nossa vida diante do Senhor não é perdida, mas é cheia de esperanças. Esperanças para esta vida e para depois dessa vida. Nisso cremos, ó Deus, que o seu Nelson hoje pode desfrutar da nova vida em Cristo Jesus. Não por merecimentos ou por tempo de dedicação ao Senhor, mas apenas por aquilo que o Senhor diz, pela Tua graça e pela fé nesta graça do Senhor. Por isso te agradecemos, que não é meritório, ó Deus, mas veio do Senhor, e é bênção para a vida do seu Nelson, para as nossas vidas, e somos abençoados por Ti. Obrigado pela vida do Cassius, da Pâmela, dos outros familiares todos, porque juntos cuidaram do seu Nelson até os seus últimos dias. Tiveram toda a responsabilidade, cuidaram em cada momento, estiveram perto
choraram juntos, oraram juntos, cuidaram juntos e concluíram todas as coisas. Assim agradecemos ao Senhor, porque o Senhor providenciou pessoas que testemunhassem com as palavras e com a vida também. Graças a Ti. Que a bênção do Senhor esteja agora sobre todas estas vidas, trazendo definitivamente o Teu consolo, trazendo o Teu amor e a Tua graça sobre eles, para que neste novo tempo vivam profundamente a comunhão com o Senhor e a consolação do Espírito do Senhor. Graças a Ti por essas vidas tão queridas. Peço também que o Senhor cuide de cada um dos irmãos da Tua igreja, cada um desses que estão aqui buscando o Senhor, daqueles que estão lá pela internet também orando e intercedendo e buscando ao Senhor pelas suas vidas, que o Senhor os abençoe. Aos nossos irmãos que estão viajando, ao Reinaldo, por quem continuamos orando, a Deus, até pela sua recuperação completa. Nós continuamos apresentando essas vidas ao Senhor, são importantes para nós. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre eles, o Teu amor e o Teu cuidado. Obrigado pela chuva, pelo frio, também pelo agasalho, pela igreja, pela comunhão que temos em Cristo Jesus. São bênçãos do Senhor, nós agradecemos a Ti. A igreja de Cristo Jesus, reunida na esperança da volta de Cristo, para que possamos todos nos encontrar naquele dia. Esperamos nisso e confiamos nisso. E assim oramos, apresentando as vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que todos os irmãos pudessem ler junto o Salmo 119, 93, que está no nosso boletim. Jamais esquecerei dos teus pecados, pois é por mais deles que Salmo 119, 93. Agora nós vamos ter um momento inspirativo do quarteto masculino. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.
Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que Jesus existe, plena alegria. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé, que nós vamos entoar o hino do HCC 337, Chuvas de Bênção. É o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu gostaria que esse momento fosse o nosso momento de louvor e adoração ao Senhor, que nós podemos cantar esse hino com alegria, agradecendo realmente as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Chuvas
fazer essa oração agradecendo os dízimos e ofertas. Pai de amor, nós te somos gratos por mais esse dia de vida, Senhor, e por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa para te louvar e te glorificar, Pai. Te agradecemos agora, Pai, por esses dízimos, essas ofertas que vêm para o sustento da tua casa e para as tuas obras, que elas sejam para realmente fazer a tua obra e que elas possam ser bem manejadas pelos teus servos. Abençoa-os a cada um para que eles possam fazer a tua vontade. Pai, te pedimos que o Senhor continue conosco nesse culto, nos abençoando, e que a palavra do pastor venha de encontro ao nosso coração, Pai. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Você se sentou, mas eu vou pedir para você ficar em pé de novo. Eu queria pedir que você cumprimentasse o seu irmão. Hoje está um dia feio, né? Está chovendo, frio. Precisamos muito dessa comunhão, desse abraço. Não deixe de cumprimentar o seu irmão que está conosco. Que bom que você veio, né? Essa é uma das partes bastante importantes do nosso culto, que é o nosso relacionamento com os irmãos, com as pessoas, né? Isso é tão bom. Alguns vêm de longe, alguns enfrentam bastante dificuldades, então é importante que estejamos juntos. Então, graças a Deus por cada uma das vidas. Você pode sentar-se agora, né? Que bom. Te agradece a Deus por estarmos juntos, pelos irmãos que nos abençoam, que cuidam da nossa igreja, que estão lá na portaria, os irmãos que estão nos servindo ali no vídeo, no som. Graças a Deus por cada um desses irmãos, são abençoadores das nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre a Igreja Gloriosa. Irmãos, a gente poderia falar muitas coisas sobre a Igreja Gloriosa. Como saber ou pensar sobre isso faz-nos refletir sobre uma bênção tão grande de Deus para as nossas vidas. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 27. Efésios 5, 27. Deixou aberta a sua Bíblia. Vamos ler comigo ao que está na projeção, porque temos uma mesma versão, né? Vamos ler juntos então. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja lá na sua Bíblia agora a versão que você tem, as palavras que foram usadas para dizer exatamente a mesma coisa. Veja em que página está aí na sua Bíblia, faça suas marcações, anotações, porque lemos juntos, mas não tem nada mais importante do que termos a nossa própria Bíblia, a Escritura, que vai sendo transferida dos nossos olhos para o nosso coração. É muito importante que pensemos assim. Sobre esta igreja gloriosa, fico pensando algumas coisas, irmãos. Primeiro, no sacrifício de Cristo para nos tornarmos igreja. Como foi difícil para Cristo, como foi dolorido, como foi desgastante
e precioso todo o investimento que Cristo fez para que hoje nos tornássemos igreja. Uma outra coisa importante que vejo é que o fato de nos chamarmos de igreja não é alguma coisa meritória. Algumas pessoas acham que nós somos arrogantes porque nos chamamos de igreja, porque nos consideramos filhos de Deus, porque eles acham que nos sentimos melhores do que eles. Talvez algumas igrejas ensinem isso mesmo, mas aqueles que estudam a palavra de Deus podem perceber que não é exatamente isso, que nós não nos consideramos melhores, mas nos consideramos os aproveitadores da graça de Deus. Ela está disponível a todas as pessoas, mas nós entendemos essa graça de Deus, nós fomos alcançados por esta graça e não nos consideramos melhores por causa disso, mas nos consideramos muito agraciados, muito abençoados por Deus. Não existe graça melhor do que aproveitarmos esta graça de Deus para nos tornarmos a igreja de Cristo. Mas ainda, quando nós pensamos no texto que diz igreja gloriosa, uma igreja com honra, uma igreja considerada, uma igreja que foi evidenciada, uma igreja que mostra alguma coisa melhor ainda. Então, quando pensamos na igreja gloriosa, e não é a igreja batista aqui na Moca apenas, não é a igreja Ebenezer, mas a igreja de Cristo, na qual a igreja Ebenezer faz parte, a igreja de Cristo, uma igreja gloriosa, esta igreja abençoada por Deus. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Quando eu penso na igreja, aquilo que foi alcançado por Cristo, que não poderia existir se não fosse a obra de Cristo, o amor de Deus, que não poderia se tornar gloriosa se não houvesse também o investimento de Cristo. Então é sobre isso que eu quero falar hoje de manhã com os irmãos. Primeiramente, então, eu vejo assim, que a igreja gloriosa é um ponto importante, glorifica a Cristo e não a si mesmo. Esse é um ponto muito importante. Por isso mesmo, quando uma igreja se exalta muito, e eu lembro que quando vinha da faculdade, morava em Mogi das Cruzes, vínhamos, então eu, o pastor Geandre, o pastor Renato, e às vezes outros, e inclusive ontem tivemos ali um culto de ação de graças na igreja do pastor Renato, agradecendo os 9 anos de ministério, porque fomos ordenados juntos, estudamos juntos e fomos ordenados juntos. Então foi um tempo muito bom de chorarmos as lutas e agradecemos a Deus as vitórias. Agradeço aos irmãos que estavam comigo, o Wesley, a Bruna, o Bruno, a Natália e a minha família, estivemos juntos lá e agradecemos a Deus por esse tempo. Mas então eu fico pensando então que não é, e quando voltamos da faculdade juntos, nós ouvíamos os programas de rádio. E eu lembro de uma igreja que nós ouvíamos e ficávamos discutindo teologia, eclesiologia e ouvindo os programas. E tinha um pastor que falava assim: você que está nessa igreja, que o pastor tem aquela oração fraca, vem para cá porque aqui tem a oração forte, né? E eu achava engraçado isso, porque ele não apresentava um Deus forte, mas apresentava uma oração forte. Então, tanto faz se eu for para uma igreja, um centro espírita, para outras religiões, porque se o que fosse importante, né, fosse a pessoa que está lá na frente, então não haveria diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião. Não teria nada que diferenciasse. Mas nós estamos aprendendo que o problema então não é exatamente a força de quem está lá, do poder, nem de quem está orando, nem das palavras usadas, nem do misticismo que envolve isso, mas nós acreditamos que o poder está naquele que ouve as orações e que responde às orações. Não crê assim também? Amém. Graças a Deus por isso. Por isso nós cremos que a igreja não glorifica a si mesma, mas glorifica a Cristo, porque Ele é o centro da igreja. Nele foram criadas todas as coisas, por causa dele passou a existir a igreja, e Ele constituiu a igreja como parte de si mesmo, onde Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Irmãos, esse ensino é muito importante. Quando eu vejo então o texto de 1 Coríntios capítulo 12,
partir do versículo 12 até o 27 pelo menos, nessa parte que conta essa história, ou explica essa narrativa sobre a visão de Cristo sobre o seu corpo, que é tão especial para nós, e nos traz então essa graça de nos sentirmos tão próximos de Jesus. Quando nós vemos isso, nós percebemos que o mundo não concorda com isso, que Cristo então é o corpo e nós somos, que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, que estamos ligados a Ele, mas o mundo não concorda que a igreja glorifica Cristo. E incluindo nesse mundo, incluo algumas igrejas que se dizem cristãs, mas que na verdade não são. E eu quero ver aqui. Para o mundo, a beleza da igreja está nas suas posses ou nas suas edificações. Quando uma pessoa entra na igreja, ela não entra numa igreja, por exemplo, numa garagem, aquela igreja simples de poucas pessoas, e fala assim, que igreja bonita, olhando para as pessoas. Mas quando ele entra numa igreja, ele olha as edificações, ele olha as paredes, a construção, a entrada, o material usado e fala, essa igreja é muito bonita. Dificilmente alguém entra numa igreja que reuniu-se numa casa de pessoas simples, com poucas coisas, levando uma cesta básica e diz, olha que igreja bonita. As pessoas olham as edificações, e a beleza da igreja está nessas edificações ou nas posses. O valor da igreja para o mundo está na qualidade social de seus membros. Olha, essa igreja é uma igreja que tem valor, ela é uma igreja que tem boas condições, então ela passa a ser uma igreja com valores, uma igreja que merece a nossa consideração. Por quê? Porque tem pessoas importantes ou influentes. Então, na verdade, não é pelo conjunto, pela unidade da igreja, mas é por causa de alguns membros, ou por causa do valor desses seus membros diante da sociedade. Então o mundo vai olhar assim e perceber para eles o valor nestas coisas. A relevância de uma igreja para o mundo está no que ela oferece para o homem. É uma igreja relevante para o mundo? Vamos ver o que ela faz. Ela dá a cesta básica, ela cuida disso, ela tem pastoral daquilo, ela tem ação social, ela tem atitude, ela está presente. Bom, então ela é relevante, desde que ela ofereça alguma coisa para o homem. Desde que ela faça uma diferença na sociedade, então ela é relevante para a sociedade, desde que atenda aos interesses da sociedade. E ela vai ter importância para o mundo naquilo que ela oferece aos seus membros. Olha, se você vier aqui, né, e precisar de alguma coisa, o pastor tem uma oração mais forte que da outra igreja. Então, essa igreja é mais importante que a outra, né? Porque se você der R$100 aqui, Deus vai te dar 200. Então é lá que é a igreja que vale a pena a gente ir. É essa igreja importante. Mas se é a igreja em que eu tenho que abençoar os pobres, em que eu tenho que gastar os R$100 e não receber os 200 de volta, então ela não é uma igreja tão importante assim. Sobre a importância da igreja, irmãos, nós estamos percebendo que é a maneira que o mundo olha. Vai convidar alguém para estar na nossa reunião hoje à noite, às 7 horas da noite. O que ele vai dizer para você? Que eu tenho algo mais importante. O mundo olha o seguinte, é uma reunião, nós vamos ler, depois vamos cantar. Qual a importância de estar aqui? Não preciso estar aqui. O mundo vai ver a importância nessas coisas. Mas eu posso estar domingo que vem, não tem importância. Porque o mundo não está percebendo a verdadeira importância da nossa comunhão, da nossa reunião, do nosso fortalecimento, da nossa oração uns pelos outros. E muitas vezes nós estamos indo pelo mesmo caminho, porque nós estamos achando importante estar aqui, nos reunir e vamos embora. E às vezes não nos importamos com o que está acontecendo aqui entre nós, não nos importamos aqui com o que está acontecendo entre as pessoas. Às vezes nós perguntamos assim, como vai, tudo bem? Mas nós esperamos que a pessoa não responda, que ela só seja educada. Sim, está tudo bem. Porque se ela começar a dizer as coisas que estão acontecendo com ela, eu viro as costas e vou embora, eu não quero ouvir. Então é melhor nem perguntar, às vezes eu nem pergunto. Mas aí está um erro, porque se realmente somos a igreja e nós consideramos família de Cristo, conquistados por Cristo, nós não vamos olhar como o mundo olha. Mas quando eu chego perto do irmão e pergunto, irmão, como você está? E você disser para mim, eu não estou bem, eu realmente fico preocupado com você.
Eu realmente quero conversar com você, quero orar com você. E se eu não puder estar com você, eu vou orar por você. E vou lembrar do seu nome. Então, quando colocamos como o mundo olha, precisamos avaliar um pouco, porque às vezes nós estamos olhando da mesma maneira. É importante que nós não caiamos neste mesmo problema, nessas mesmas classificações. A igreja de Cristo não glorifica a si mesma, mas glorifica a Cristo. E o mundo não aprova. O mundo não aprova. Eu estou usando aqui por base a parábola das 10 virgens. Os irmãos lembram da parábola das 10 virgens? Que elas se prepararam, porque o noivo estava vindo, mas não sabia a hora que o noivo ia chegar. Então elas estavam preparadas, as noivinhas todas preparadas, porque o noivo ia chegar. Mas aí foi escurecendo. E algumas, as 5 prudentes, já tinham a sua lâmpada, o óleo na lâmpada preparado, né? Se fosse nos tempos de hoje, a lanterna e a sua pilha recarregada, né? Estaria prontinho. Mas aí escureceu, acenderam a lanterna e as noivinhas brincando e usando a lanterna e esperando, o sono veio vindo, estavam cansadas, e aí viram que a bateria estava descarregando, ou como aconteceu na parábola, o óleo estava gastando e não ia dar para completar toda a festa se o noivo chegasse mais tarde. Então as 5 nécias ou imprudentes, elas falavam assim: me dá um pouco do óleo de vocês. Mas as prudentes souberam dizer não, que às vezes nós precisamos dizer não. Não, eu não posso dar o meu óleo para você, esse aqui é o meu, você vai buscar o seu. Ah, mas agora é tarde, agora não dá para comprar. Mas isso foi uma ignorância sua. O tempo foi dado, a oportunidade foi dada, você tinha que ser prudente. E as nécias então saem correndo loucas, desesperadas para achar o óleo para a lâmpada. E justamente nessa hora, é a hora que o noivo chega. Então as 5 prudentes vão com o noivo e as 5 imprudentes estão correndo atrás do óleo. E quando chegaram na festa, finalmente, o noivo já tinha chegado, o portão já tinha fechado, não dava para entrar mais. E elas perderam todo aquele tempo de preparo, porque não estavam realmente preparadas, mas se achavam preparadas. Essa parábola ensina algumas coisas para a gente, mostrando que o mundo não aprova o nosso preparo. Porque a igreja de Cristo é a igreja preparada. Nós fazemos parte então daquelas 5 prudentes. Nós não podemos estar preparados com pouco azeite ou pouco óleo ou pouca bateria, né? A igreja como noiva de Cristo está preparada para a sua volta. Nós frequentemente falamos alguma coisa da volta de Cristo. Às vezes falamos de uma maneira mais profunda, ou às vezes como hoje, abordando um outro tema, mas falando um pouco sobre a volta de Cristo. Nós nunca deixamos de falar sobre a volta de Cristo. Mas eu não vejo algumas igrejas falarem da volta de Cristo, porque é melhor que Cristo não volte, porque o que eu quero é prosperidade para esse tempo aqui. Para a morte depois eu não vou pensar no assunto, mas o que me interessa é agora. Algumas igrejas ensinam assim, e elas buscam a Deus apenas assim. O que interessa é agora. Mas você pode ver pela própria vida de Cristo, pela vida dos apóstolos, que eles se entregavam e gastavam a sua vida por algo que valesse a pena. Como diz John Piper, né? Não jogue a sua vida fora. Se você vai gastar a sua vida, gaste com alguma coisa que vale a pena. E assim, nós vemos que as pessoas acham estranho quando nós nos preparamos para a volta de Cristo. Elas falam: mas você está diferente da gente, você está vivendo uma vida muito estranha. É claro que eu estou vivendo uma vida diferente da sua, porque eu espero a volta de Cristo. A igreja como noiva de Cristo está no mundo, mas não se parece com o mundo, e eles não aprovam. Ah, você é diferente. Pois é, porque me considero, como diz a Bíblia, a noiva de Cristo. Estou esperando, o noivo está chegando, eu estou preparado. Então eu não vou fazer as mesmas coisas que o mundo, porque o mundo está nos seus interesses. Mas nós estamos preparados, porque haverá uma festa, porque haverá um casamento, porque haverá uma união eterna. E nós estamos preparados para esse tempo. E esse tempo que vivemos hoje é o tempo desse preparo. Então eu não estou preocupado se eu me pareço com o mundo, não. Eu sei que estou nele, mas eu não tenho vontade de parecer com ele, porque se eu parecer com ele, minha cabeça está envolvida em outras coisas. Mas primariamente eu estou preocupado com a volta de Cristo. Por quê? Porque eu sou a igreja de Cristo. Como igreja de Cristo, a minha esperança está na sua volta. Como igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela não participa então de todas as coisas do mundo. Tem coisas que a noiva não participa. E eu fiquei pensando aqui,
naquelas noivinhas, arrumadinhas, preparadas com a lâmpada, só esperando. Quando o noivo vier, aquele vestidinho, provavelmente bem limpinho, né? De uma cor bem especial, provavelmente branco, né? Como as noivinhas hoje. E elas estão na casa. Irmãos, uma noivinha um dia inteiro, né? Com aquela roupa, não vai durar muito tempo, né? Ela vai se cansar, uma hora ela senta, uma hora ela se levanta, depois ela quer brincar, depois ela vai comer, depois você vai ficar esperando o dia inteiro, depois anoiteceu e o noivo não tinha chegado ainda. E eu fico pensando, será então que aquela noiva estava arrumadinha e preparada como ela estava desde o começo? Será que ela continuou limpinha, né? Aquele vestido perfeito, as bordas do vestido, a maquiagem, o cabelo arrumadinho? Chegou a hora de comer, será que aquele molho não vai cair exatamente no vestido? Quantas coisas. E eu fiquei pensando, será que se uma amiguinha falasse assim, ei, vamos brincar comigo lá no parque? Se ela realmente estava esperando o noivo, ela dizia assim, não posso, porque eu estou preparada para quando o noivo chegar, e eu não posso ir lá com você. Outros vão falar assim, vamos almoçar lá no McDonald's, tem um lanche bom, maravilhoso lá, e tem aquele molho especial. Não, eu não posso ir lá, porque se eu sair daqui e o noivo chegar, eu vou perder o noivo. Então eu não posso sair daqui, eu estou preparado aqui, né? E tantas coisas podem aparecer. Talvez alguém falasse assim, vamos dar um pulinho lá na balada, vai ser muito legal. E as pessoas lá na balada vão ver aquela noivinha vestida de noivinha e vão dizer assim, o que ela está fazendo aqui? Ela não tem nada a ver com a gente. Ela está esquisita, a roupa não combina com o lugar, não combina com o que nós estamos fazendo. E chegamos à seguinte conclusão: quem está realmente preparada para o noivo, a chegada do noivo, não vai participar dessas coisas. Não combina. O mundo diz que não combina, o mundo não aprova. E nós também achamos que está esquisito. A igreja, como noiva de Cristo, não aceita a festa sem um noivo. É uma coisa meio óbvia, né? Como a noiva vai juntar as noivinhas e fala, vamos para a festa, mas o noivo não chegou, o casamento não aconteceu. Então não é festa. E o mundo está convidando-nos para uma festa, uma celebração. O que eles celebram? Celebram a vida, que tem um tempo certo. Mas nós estamos preparados para a festa que tem um tempo infinito. É essa festa que dura para todo sempre. Então nós não sentimos que estamos perdendo. Nós estamos esperando a festa verdadeira, o noivo verdadeiro. Estamos esperando o acontecimento maior. E eles podem passar na janela e dizer, o que você está fazendo aí dentro? Com esse vestido toda arrumadinha? E por que vocês estão aí parados? Por que não vêm aproveitar com a gente? E nós dizemos assim, porque estamos esperando o noivo. Então nós estamos nessa grande diferença. E quando elas vêm falar conosco, e as pessoas vêm tratar conosco, elas vão perceber o seguinte, que como noivas de Cristo, nós não estamos exaltando o vestido, a festa, ou a maquiagem, a arrumação, a decoração, ou o lugar da festa. Nós falamos de Cristo, nós falamos do noivo. Por que você está tão preparado e arrumado? Porque o noivo vai vir aí. E eu imagino então, quando a gente vê aqueles filmes românticos, né, das moças ansiando por aquele príncipe encantado que vai vir, os seus olhos brilham, né, o seu coração dispara, e a sua boca fica cheia de poesias e palavras bonitas. Esse é o sentimento então dessa espera, né, da igreja que espera Cristo, porque a gente não fala nem das coisas ruins e nem das nossas coisas. A gente não se preocupa com essas coisas, elas fazem parte do dia a dia. E as noivinhas esperando ali na casa, uma hora elas vão comer, uma hora sujou o vestido, vai limpar, uma hora estão cansadas, vão descansar um pouco, e o noivo está demorando, um comenta, outro comenta, mas não tem problema, tudo vai passar. Quando o noivo chegar, tudo isso vai acabar. A gente vai esquecer que esperou, a gente vai esquecer que estava difícil, a gente vai esquecer que o mundo ficou reclamando da gente, a gente vai esquecer de todas essas coisas. Mas o que vai nos importar é que o noivo chegou. Então, desde já, uma igreja que glorifica a Cristo, ela não está preocupada com a opinião do mundo, porque o mundo não vai nos aprovar. O mundo não vai passar e falar, que lindo você ficar aí toda a sua vida esperando Cristo. Eles vão falar, vocês são tolos. Então o mundo não nos aprova. E a igreja que glorifica a Cristo e não a si mesma,
tem um compromisso com Cristo que é notório. As pessoas vão perceber esse compromisso. Quem vai perceber esse compromisso? Primeiramente, eu mesmo. Eu mesmo percebo esse compromisso. Não adianta as pessoas dizerem para mim que eu sou comprometido com Cristo, se eu mesmo não posso dizer isso. Quando eu vejo esse texto de João, dizendo então que é necessário que ele cresça e eu diminua, é um reconhecimento que partiu de mim. Sou eu mesmo que posso afirmar o quanto eu estou comprometido com Cristo. Porque enquanto eu colocar os meus próprios valores e todos os meus valores forem mais importantes do que Cristo, fica óbvio o compromisso que eu tenho. Então, primeira notoriedade do compromisso com Cristo parte de mim mesmo. Eu sei o quanto eu estou comprometido com Cristo. Eu sei. E daí, a partir daí então, a igreja, a nossa família espiritual, a nossa família, eles vão vendo, e a igreja vai percebendo. Veja que o texto de João 4:24 fala que os que adoram em espírito e em verdade são os que realmente adoram a Deus. E a gente ouve muito falar sobre adorar em espírito. E o que é isso? Muitas pessoas especulam que pode ser isso. Tem várias ideias, várias coisas interessantes sobre isso. Mas eu quero falar sobre a segunda parte, que complementa a primeira, que também é adorar em verdade. E quantas vezes há mentira na nossa vida, quantas vezes há mentira no que cantamos, quantas vezes há mentira naquilo que professamos, quantas vezes falamos sobre fé, esperança e amor, mas não pronunciamos esse amor para os irmãos. Não pronunciamos esperança nenhuma para os irmãos. As palavras que nós dizemos deixam o irmão sem esperança. Às vezes nós falamos algumas coisas que o irmão desiste de nós. Se Deus é Espírito, importa então que adoremos em Espírito e em verdade. A verdade está na nossa boca, nas nossas atitudes, nos nossos compromissos, naquilo que dizemos, naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que valorizamos, naquilo que é importante para nós. Então esse compromisso com Cristo é notório, as pessoas percebem, a igreja percebe. A igreja fala, você é comprometido, eu percebo isso. As pessoas buscam você para isso. Está aí uma coisa bastante interessante que eu queria que você pensasse. Quantas pessoas buscam a sua vida para serem abençoadas por você? Pensa nisso todos os dias da sua vida, irmão. Se a pessoa busca você para pedir dinheiro, é porque você tem dinheiro para oferecer. Pode ser que você não empreste para ela, mas é porque você tem dinheiro para oferecer. Se a pessoa busca você para sentir feliz e sentir alegre, dar muita risada, é porque você conhece muita piada. Então eles gostam de conversar com você e ouvir as suas piadas. Se a pessoa conversa com você e fala assim, escuta, vamos conversar um pouco aqui, tem umas coisas sobre biologia que eu não entendo, é porque você conhece biologia, ou português, ou matemática, ou história. Mas se ninguém chega para você e fala assim, você pode orar por mim? É porque faltou alguma parte importante na sua vida espiritual com Deus. Se ninguém chegou para você e falou assim, você pode sentar-se comigo, vamos orar juntos, vamos no culto juntos, então é porque você não está oferecendo nada como igreja de Cristo para as pessoas. Você tem outras coisas boas para oferecer, como uma ótima pessoa, você é amado por isso, mas está na hora de você dar mais um passo importante na sua vida. Estava falando ontem sobre a amizade. A amizade acontece principalmente pela confiança. Se eu confio, então nos tornamos mais íntimos. Se eu confio, nos vemos mais vezes. Se eu confio, nós dividimos mais as coisas da nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas comidas, a nossa família. E conforme vamos confiando. Só que tem uma coisa importante. A confiança não é uma coisa que eu falo, olha, agora eu confio em você. A confiança é uma coisa que você me dá. Então eu confio em você. Não adianta eu dizer para você, você pode confiar em mim, eu sou seu amigo. Eu vou precisar dar fé para você, eu preciso dar confiança para você confiar em mim e dizer que eu sou seu amigo. Então, esse relacionamento de amizade, de confiança, de proximidade, de corpo de Cristo, vai vir a partir daquilo que eu ofereço. Não daquilo que as pessoas vão encontrar em mim, ou daquilo que as pessoas vão visualizar em mim, mas parte de mim mesmo, é o que eu ofereço.
É muito importante o nosso posicionamento como igreja de Cristo, irmãos. Veja então que nós estamos no texto de João 4:24, que fala que importa que adoremos a Deus em espírito e em verdade. Se nós oferecemos mentira, se eu ofereço falta de confiança, se eu não ofereço amor, se eu não ofereço palavras de edificação, as pessoas já sabem o que esperar de mim. Vai ficar notório a Cristo. Quando Cristo fala, então, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, Cristo está falando de pessoas comprometidas com Ele. Ele está falando da sua igreja, eu conheço. É ótimo a gente ouvir isso, porque há tantas pessoas que se dizem cristãs, há tantos movimentos cristãos que estão contra Cristo, que estão contra o que Ele ensinou. Então, como podem se dizer cristãos? Como são chamados evangélicos, mas pregam outras coisas. São chamados cristãs, mas o centro da igreja não é o Cristo, mas é o apóstolo, o bispo, a fé, o movimento, o trabalho, um propósito. E eles colocam tantas coisas à frente, menos Cristo. Então, quando eu vejo essas coisas, a minha esperança então está que esse texto vai ser muito verdade e ele, na prática, ele vai ser algo terrível, como nós vemos lá em Mateus 7. Quando as pessoas disseram então, falando daquele dia, chegaram diante de Cristo então e falaram assim: ó Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos sinais, maravilhas, profetizamos. E Jesus vai dizer para elas assim: mas eu não conheço vocês. Mas Jesus, eu fazia uma oração forte. E Jesus fala: mas eu não conheço. Então não é a força da oração, não é o poder, não é a profecia, não são os sinais, os milagres que vão identificar. Mas o que vai identificar é o meu relacionamento com Cristo de verdade. O quanto eu sei, o quanto é notório que o meu compromisso com Cristo é real e verdadeiro. O quanto a igreja percebe isso a partir de mim. O quanto Cristo também afirma isso e homologa o meu compromisso com Ele. Então os sinais e maravilhas são ótimos, mas você tem eles em todos os lugares. Em todo mundo, em todas as religiões há sinais e maravilhas. Senão não seria uma religião, não seria uma ideia de alguma coisa mística, espiritual. Se não tem nada de sobrenatural, então não é chamado de religião. Então as religiões oferecem realmente sinais, maravilhas, procedimentos sobrenaturais. Mas o que é importante é que para Cristo, Ele conhece, Ele sabe dizer o quanto esta igreja glorificou a Cristo, o quanto cada um de nós glorificou a Cristo. A igreja que glorifica a si mesma tem um compromisso notório ao mundo também. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando nós vemos algumas coisas acontecendo, eu dou graças a Deus por muitas vidas nesta igreja, porque algumas coisas que os irmãos fazem no seu dia a dia, ou fazemos juntos aqui na igreja, as pessoas olham e falam assim: olha, Deus existe. Ou eles dizem: Deus é muito bom. Ou eles falam assim: olha, quando Deus faz as coisas, e eles começam a fazer comentários a respeito de Deus, e eles glorificam a Deus por alguma coisa que o irmão fez. E Deus é visto nas suas atitudes, na sua obra. Então é notório ao mundo, o mundo percebe. O terrível é quando é o contrário, O mundo fala assim: mas você, crente, Mas você vem falar de Deus para mim? Aí é algo terrível. Mas a igreja de Cristo é reconhecida. O mundo reconhece a igreja de Cristo e glorifica a Deus. Eles glorificam a Deus, mesmo não sendo igreja, eles glorificam a Deus. É algo incrível. Agora, eu quero para uma coisa mais particular, irmãos. Pensa na sua comunhão com Deus, com Cristo. Olha que bênção que é. Eu coloquei a bênção de ser a igreja gloriosa como algo muito especial de Deus para a nossa vida. Porque inicialmente essa igreja foi tratada pelo próprio Cristo. Deus viu o homem longe de Deus, sem condições de chegar-se a Ele, e mandou Cristo para que Cristo tratasse. Então, quando pensamos que somos boas pessoas, temos boas intenções, somos pessoas que a nossa família admira, mas não tem jeito de andarmos 100% na vontade de Deus. E ofendemos a Deus, e pecamos, e ofendemos as pessoas, e às vezes ofendemos a nós mesmos. Já disse que
que se fôssemos cumprir o Antigo Testamento, que diz amar o próximo como a ti mesmo, tem dia que eu ia levantar e ia bater todo mundo lá em casa. Porque tem dia que eu tenho vontade de me bater, de acabar comigo, porque eu estou revoltado comigo mesmo, com as minhas atitudes, com algumas decisões que eu tomei, com erros que acabaram acontecendo, com reações que eu tive que eu deveria ter mais controle. Então, por isso que Cristo ensinou no Novo Testamento: você tem que amar o seu próximo como eu amei a você. Aí ficou diferente, né? Então aí a coisa ficou mais séria. E assim mesmo, o próprio Cristo tratou a igreja, ensinou valores importantes, se dedicou nesse amor tão grande, e por isso tornou essa igreja gloriosa. Quando a gente vê o texto que é do início que lemos, de Efésios 5:27, que diz: para apresentar a si mesmo, veja que é algo tão importante. Cristo não tornou a igreja gloriosa para fazer da igreja algo, um modelo, como um carro que a gente olha e fala: ó, tá aí. Então depois você pega o carro e bate o carro e corre com o carro. Ou é só um modelo que você guarda na sua garagem lá e depois vende e compra outro. Cristo tornou a igreja gloriosa para apresentar a si mesmo, porque Ele quer um compromisso, um pacto com essa igreja. Ele quer um relacionamento eterno e Ele divide a sua própria glória. Então, primariamente, é uma ligação com o próprio Cristo, um envolvimento com Cristo e a preocupação da igreja estar com o próprio Cristo. Segundo, ele fala então da igreja gloriosa nesse texto, porque para Cristo a igreja não é mais aquelas pessoas pecadoras que estavam sujas no pecado no mundo das trevas, mas agora é a sua noiva. E por ser a sua noiva, Ele quer que todos a olhem, que todos a admirem, que todos a vejam honrada, que todos olhem para ela e digam: lá está a noiva. Então Ele arrumou as vestes, Ele a lavou, Ele a purificou, como diz o texto, Ele a transformou para que ela seja honrada, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Nada que alguém diga assim: olha, mas você viu o vestido dela, não está muito bom? Para que ninguém diga assim: mas você viu o cabelo dela, não está muito bom? Você viu as rugas dela, já está meio velhinha, né? Nada disso. Para que todos possam olhar para a igreja e admirar a igreja, dizer: olha como a igreja está perfeita, porque quem tratou a igreja foi Cristo. Nem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa, separada, não está misturada mais. Agora, ainda que ela passe no meio de todas as pessoas sabem: essa é a noiva dele. Irrepreensível, ninguém pode dizer: mas é a noiva dele, mas não sabe como é que ela é. Não tem nada para ser repreendida. É a noiva santa e irrepreensível. Lembrei do texto de Cânticos, ou o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 7, 10, que diz: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Irmãos, que declaração linda da noiva para Cristo Jesus. Eu pertenço ao meu amado. Quando a igreja está santa, irrepreensível, ela vive nesse mundo, mas o seu ideal está lá em Cristo. Eu pertenço a Ele e Ele me deseja. Não tem nada que está fora desses propósitos. Também coloquei o texto de Romanos 9, 25, que está citando Oséias, o profeta Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Essa é a resposta de Cristo. A igreja era composta de judeus e gentios. Os gentios rejeitados, judeus vivendo no Antigo Testamento e não conseguiam cumprir a lei, então não estavam salvos. E agora como fazer isso? E aí Cristo fala assim: mas eu peguei essas pessoas que estavam sendo rejeitadas, as transformei, as purifiquei, agora elas são santas, irrepreensíveis, e elas são a minha opção. Sou eu que as desejo. São amadas agora. Eles não eram amados por Deus, mas agora são amados por mim. Como esse tratamento de Cristo é tão importante para nós. Essa é a bênção de ser a igreja gloriosa, que talvez o mundo então não veja, não perceba, que o mundo não aprove, mas que quando olhamos para Cristo, como Cristo olha para a sua igreja, eu queria que essa fosse a sua visão, como Cristo olha para a sua vida como igreja gloriosa. Você consegue perceber esses detalhes?
de Cristo olhando para a sua igreja, a conclusão que eu chego é que a noiva anseia pelas bodas. Aquelas 10 daminhas ali na casa, elas não veem a hora do noivo chegar. A noiva não vê a hora do noivo chegar e vamos para a festa agora. Agora é a festa, a alegria. Ela não vê a hora daquela entrada triunfal, de todos olharem para ela e ela vir andando com o seu buquê de encontro ao seu noivo, de se encontrarem, de receberem a bênção, de viverem juntos. Ela não vê a hora. E quando uma igreja não consegue visualizar isso espiritualmente, desse encontro com Jesus, não anseia por esse encontro, alguma coisa está errada. Porque como Cristo mostra, e todas as analogias bíblicas que são feitas, quando nós aprendemos a amar a Cristo, nós ansiamos pela sua volta. Coloquei esse texto de Apocalipse 22, 20. Vem, Senhor Jesus. É um pedido. Vem, Senhor Jesus. Nem sempre nós conseguimos dizer isso. A maioria de nós ora assim: espera mais um pouco, Senhor Jesus. Espera mais um pouco. Mas quem ama a Cristo de verdade, olha para todas essas coisas como bênção de Deus. É ótimo que tenhamos essas coisas. É ótimo que a noiva esteja preparada e alguém esteja filmando e tirando fotos dela sendo maquiada e fazendo unhas e passando aquele dia especial da noiva e todo aquele preparo. Ela acha lindo e maravilhoso. As pessoas vêm visitá-la, vêm vê-la e todo mundo tira foto e assina o livro e ela está feliz da vida. Mas o que mais importa para ela é a hora em que ela vai se encontrar com o noivo. Eu coloquei outros textos baseados ali no livro de Apocalipse. Ao vencedor, aquele que vencer, o que você vai desfrutar? Direito de comer da árvore da vida que está no paraíso, sentar com o Pai no trono, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Aquele que tem ouvido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O vencedor será vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Esse é um Cristo comprometido. Quando você estiver lá junto com Cristo naquele dia, você vai ganhar estas coisas e Cristo vai apresentar: Senhor Deus, aqui está a noiva, e vai apresentar você a Deus e vai reconhecer diante de Deus. Então essa é a entrada triunfal, a parte da glorificação, que o mundo acha que isso não vai acontecer. Eles olham para nós que estamos preparados, dizendo: vocês estão loucos, fica aí andando de vestido de noiva para cima e para baixo. Mas nós sabemos o que esperamos, nós sabemos o que somos para Cristo, nós sabemos o que Cristo, como Cristo olha para nós, sabemos como Cristo nos deseja, o que Ele fez por nós. Qual é a esperança que ele tem daquele dia? Mas eu tenho uma pergunta. Eu até coloquei aí no boletim esse comentário, né? As pessoas dizem: todos são filhos de Deus. Se todos são filhos de Deus, se todos estão alinhados com Deus, se todos são a noiva e vão estar com Cristo e vão viver a eternidade com Cristo, por que o texto de Apocalipse 22, 17 diz assim: e o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida? Por que está sendo feito um convite? Porque nem todos ainda estão nesse comprometimento com Cristo, porque nem todos ainda entenderam essa ligação com Cristo, nem todos estão preparados. Alguns estão pensando: o noivo vai chegar, mas vai chegar só de noite, então por enquanto eu vou fazer outras coisas, à noite eu me arrumo e vou para a festa. Outras talvez como aquelas daminhas: não, só isso aqui tá bom, já tá bom, logo ele vem, e se ele não vier eu pego um pouco com a outra e a gente resolve, dá um jeitinho brasileiro, tudo certo. E muitos estão achando caminhos, mas não estão preparados. Então hoje é o dia de se preparar, sim, e estando preparados, não olhar para as dificuldades de viver uma vida com Cristo. Talvez parece que a gente perde muitas coisas, porque o mundo fica tentando fazer com que nós pensemos que eles têm coisas melhores para nós, mas eles não têm. E quando eu penso nisso, então, fico pensando nas noivinhas preparadas ali o dia todo, cansadas, com aquele vestidinho, não pode fazer um montão de coisa, senão vai sujar o vestido. Vamos brincar? Não pode. Vamos comer? Não pode. Vamos fazer aquilo? Não pode.
mas elas sabem o que elas estão esperando, que é mais importante que qualquer outra coisa. O noivo vai chegar e elas vão estar preparadas. Não vai faltar nada. Um montão de gente não vai poder entrar na festa, mas elas estão preparadas. Essa é a igreja de Cristo. Deus nos abençoe. Amém. Eu queria que nós orássemos, então. Eu pedi para as irmãs tocarem o pós-lúdio. Nós vamos orar e logo em seguida, então, damos a abertura da nossa CBD. E esse tempo seja um tempo de oração. Se você quiser orar com o seu irmão, você pode ir, sentar-se ao lado dele, orar com ele. Se você quiser orar sozinho, pode orar sozinho. Mas terminando esse tempo de oração, permaneça onde você está. Nós vamos começar a nossa CBD. Enquanto ouvimos a música, faça esse tempo de oração com o Senhor. Se você puder, ore com alguém. Veja se alguém está precisando da sua oração. Seja abençoador nesta manhã.